Boa noite a todos, meu nome é Joelson. Hoje vamos falar sobre a evolução dos bancos de dados. Para isso, realizamos uma pesquisa nos principais sites nacionais de grande expressão, como DevMedia, Horus.info e DBA-Corp. E levantamos alguns pontos de destaque. E em cima desses pontos realizamos um questionário e entrevistamos um profissional da área, que muito colaborou para o nosso trabalho. Qual a importância dos bancos de dados para as empresas? Os bancos de dados são cruciais para o sucesso de empresas, permitindo a coleta, armazenamento e análise de dados, impulsionando a tomada de decisões e otimizando o processo de insights valiosos para o mercado e clientes. Gestão de clientes, armazenamento de dados, permitindo personalização de ofertas direcionadas, análise de tendências, identificando padrões e tendências para a estratégia de marketing e desenvolvimento de produtos, eficiência operacional, automação de processos, otimização de logística, gestão de estoque, tomada de decisão, informações precisas, confiáveis para a tomada de decisões estratégicas, que são vitais para as empresas. A transformação dos bancos de dados com a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, que é o IA e o ML. A IA e o ML estão revolucionando a gestão de bancos de dados, permitindo a automação de tarefas, análise preditiva e insights mais profundos. Automação de tarefas. Tarefas repetitivas como a limpeza, a organização de dados, liberando tempo para atividades mais importantes dentro da empresa. Análise preditiva. Identificação de padrões, tendências futuras, permitindo a tomada de decisões proativas e a prevenção de problemas. E insights profundos. Análise de dados complexos, para a descoberta de insights ocultos e otimização de processos. Integração futura com processamento de linguagem natural e tomada de decisão automatizada. No futuro, os bancos de dados serão ainda mais integrados com o processo de linguagem natural, permitindo interação humana mais intuitiva e tomada de decisões automatizada. Interação natural permite que os usuários interajam com os bancos de dados usando linguagem natural, como perguntas em português, entre outros. Tomada de decisão automatizada. Análise de dados, fornece insights e recomendações para decisões mais rápidas e precisas. E personalização, personaliza a experiência do usuário com base em suas experiências e necessidades individuais. Algumas coisas dessas já observamos, mas no futuro vai ser bem mais aprimorado. Bom, nas estratégias de análise do objeto de estudo, temos como objetivo analisar a evolução do banco de dados, no qual foram utilizadas estratégias de pesquisas abrangentes, incluindo análise de dados, estudo de caso e revisão da literatura especializada. No caso da análise de dados, foram analisados dados históricos sobre a evolução do banco de dados, identificando tendências e padrões, como uma melhora na interpretação e na objetividade na execução dos dados. Estudo de caso, analisar casos reais de empresas que implementam tecnologias inovadoras de banco de dados. E uma revisão de literatura, analisar artigos acadêmicos e estudos de especialistas sobre o assunto. No caso, são estudos em que eles irão começar a utilizar a IA dentro do banco de dados para formar melhor resultados e deixando menos erros humanos nos bancos de dados. O site DB Engines desenvolveu um método de cálculo para determinar o sistema de gerenciamento de banco de dados mais requisitado e utilizado, sendo dos mais utilizados o número de ofertas de emprego que menciona o sistema, considerando as listas nos principais buscadores de emprego. Dentre os bancos de dados mais buscados, temos a Oracle, o segundo tem o MySQL e depois tem o Microsoft SQL Server. Elaboração de um plano de análise.
Um plano de análise detalhado foi elaborado para guiar a pesquisa e garantir a abrangência e profundidade da análise. Ou seja, como empresa especialista em banco de dados está ciente dessas tendências e adaptar-se a elas, é essencial para fornecer soluções eficazes e inovadoras ao cliente, mantendo-se na vanguarda no setor. Como para um bom profissional, tem que ter uma definição de objetividade, como coleta de dados, análise de dados e interpretação dos resultados. Então, para um profissional ficar presa com o qual ele quer para ser solucionado para os seus clientes, é bom sempre se manter atualizado diante das novas tecnologias que estão vindo no mercado. Pegamos uma pesquisa sobre dados buscando desde o começo dos dados até a tendências futuras, levando em consideração que colocamos uma entrevista com um profissional da área para poder compartilhar os seus conhecimentos e sua opinião sobre o futuro dos bancos de dados. Foram elaboradas perguntas para um analista de software através de contato WhatsApp. Em suas palavras, ele responde 5 questões em relação ao seu conhecimento de banco de dados e as tendências de futuro que terão mais ênfase na área. E a primeira pergunta foi: quais ferramentas de banco de dados é mais utilizado no meio comercial para gestão de informação, pesquisa e otimização? E quais você utiliza no seu cotidiano para a organização de dados da empresa? Ele respondeu: no meio comercial inclui uma variedade de opções, dependendo das necessidades específicas da empresa, como volume de dados, complexidade, performance e custo. Para ele, atualmente na empresa que trabalha, fazemos utilização do MySQL, por ser open source, fácil de usar e altamente escalável. A segunda pergunta foi: qual tipo de banco de dados você prefere usar? Você prefere bancos de dados relacionais ou banco de dados não relacionais? E a gente pediu uma explicação pelo motivo de sua escolha e quais tipos ele utilizaria. Ele escolheu o MySQL, que é um banco de dados relacionais, motivado pela estrutura dos dados ser bem definida e não muda com frequência. A integridade dos dados e transações ACID são cruciais. E a outra pode ser gratuita e possui uma grande comunidade de suporte. Na terceira pergunta, qual é a mais importante para o seu ramo de atuação? Computação de bordo ou computação em nuvem? No caso, para a gente, ele respondeu que foi computação de bordo. Na quarta pergunta, foram quais aspectos da IA e do aprendizado de máquina beneficiariam ou podem vir a beneficiar o gerenciamento do banco de dados de sua empresa? Ele respondeu: são diversos pontos que possam citar, como, por exemplo, otimização de performance, o qual pode ser feito um ajuste automático de índice, consultas e configuração do banco de dados. Gerenciamento de cache inteligente. IA pode prever padrões de acesso e ajuste a política de caixa dinamicamente para melhorar a eficiência de consultas. Automação de tarefas rotineiras, monitoramento e resposta a ameaças. Na última pergunta, quais benefícios a automação trouxe ou pode vir a trazer para o gerenciamento de dados? Ele respondeu: uma redução de tarefas manuais, processos mais rápidos, redução de erros humanos na entrada e manipulação de dados, monitorar continuamente o banco de dados para atividades suspeitas e violações de segurança, respondendo em tempo real. Dados podem ser atualizados e sincronizados automaticamente em tempo real. Nossa conclusão e considerações finais do nosso trabalho: a evolução do banco de dados está em constante transformação, impulsionados pela IA e Machine Learning. A integração com o processamento de linguagem natural e a tomada de decisões automatizada promete ainda mais inovações e benefícios para empresas.
tempo de processamento, a IA e o Machine Learning agilizam o processamento de dados, permitindo decisões mais importantes. Eficiência de custos. A automação de tarefas reduz os custos operacionais e otimiza recursos. No caso, a maioria dos bancos de dados irão utilizar para melhores eficiências de custos e também darão insights precisos. Ou seja, na análise preditiva, oferece insights mais acurados e otimiza estratégias. E a IA poderá utilizar tomada de decisões. A IA auxilia na tomada de decisões mais assertivas e estratégicas, ou seja, a IA fazerá parte do novo mundo do banco de dados nos tempos contemporâneos. Muito obrigado e essa é a nossa apresentação.